A paz do Senhor, irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Roberto Rocha. Estamos aqui para mais um estudo. Nós aprendemos no primeiro estudo sobre quem é Satanás, que Satanás foi o querubim ungido, um anjo perfeito que Deus criou e que ele foi encontrado maldade em seu coração. E ele foi expulso do céu junto com mais um terço de todos os anjos, que são milhões e milhões deles. Vá lá no estudo, dá uma olhadinha. Aprendemos também sobre o Jardim do Éden e a época do dilúvio, onde, após Adão ter sido formado, ele infelizmente se deixou levar pelas artimanhas de Satanás, junto com a sua mulher, Eva, e foram expulsos do jardim, trouxeram pecado e morte para o mundo que deveria ser eterno, deveria ser sem pecado, deveria ser sem morte. Então, nós herdamos isso, e esse é o propósito da qual Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, esse é o propósito pela qual ele veio, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Tá? Este é o motivo, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, através do Santo Espírito vivendo em nós. Ou seja, o próprio Deus habitando em nós, um vaso de barro. Então, isso foi o que foi dado através de Noé, foi encontrado como sendo justo naquela época, a iniquidade era muito grande. Então, após 1656 anos, desde que Adão saiu do Jardim do Éden, foi expulso, houve o dilúvio. Logo após o dilúvio, houve o replanejamento, ou seja, os 3 filhos de Noé encheram a terra de filhos e filhas. Aqui nós aprendemos que são Sem, Cã e Jafé, o nome dos 3 filhos de Noé. Nós aprendemos que Abraão veio de Sem, quando lemos aqui em Gênesis, capítulo 11, onde é que eu coloquei capítulo 11 de Gênesis aqui? Realmente eu faltei aqui, mas eu te digo, capítulo 11 de Gênesis, você vai aprender Gênesis, capítulo 11. Leia, porque você vai aprender muito. E eu aprendi muito com o capítulo 11 de Gênesis. Aprendi que Sem, 2 anos depois do dilúvio, Sem teve um filho chamado Arfaxade, e depois de Arfaxade, ele tem uma geração aí, mostrando no capítulo 11, que quando você calcula, você chega a Abraão, e você passa a conhecer que para Abraão nasceu 292 anos depois do dilúvio. Ou seja, no ano de 2052, porque os anos vão diminuindo, desde depois do dilúvio até Jesus, Começou-se 2344, que a gente pega 4.000 anos, desde a saída de Adão do Jardim do Éden. Até Jesus, calcula-se 4.000 anos. Então, 4.000 anos menos 1.656 vai ser 2.344. Então, desses 2.344, eles vão diminuindo até Jesus, tá? Então, Deus é tão maravilhoso em sua soberania que ele dividiu o mundo em 2 partes, antes e depois do seu Filho Jesus Cristo. Porque seu Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, o único que dá vida. Então, você vai entender isso, e eu sei que isso vai ser muito edificante à sua vida. Entendeu? Então aqui eu me deparei com esse capítulo 11, eu me deleitei muito, porque eu pude entender
que se a Bíblia diz que Abraão nasceu da descendência de Sem, que é filho de Noé, e Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, isso quer dizer que Noé, como tataravô de Abraão, ele viveu ainda na época em que Abraão nasceu. E mais ainda, que Abraão, ao nascer no ano de 2052, que eram 292 anos depois do dilúvio, e se Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, isso quer dizer que quando Noé morreu, Abraão tinha 57 anos. Olha só que maravilha. Quem sabe, eles não se conheceram. A terra estava superpopulada, mas com certeza um avô coruja ia estar sempre querendo visitar seus filhos, Sem, Cã, Jafé, né? A gente não sabe. Um dia na glória a gente vai saber, mas isso fica na minha cabeça. Olha só como o Senhor é maravilhoso, né? Então, nós sabemos que se Noé viveu 350 anos e Abraão nasceu 292 anos depois do dilúvio, nós temos aí 57 anos de diferença, e quando Noé morreu, Abraão tinha desculpe, faltou aqui o raciocínio. Quando Noé morreu, Abraão já estava com 57 anos. Veja só que maravilha, não é? Então, isso tudo se deu para que nós entendamos. Deus deixou isso na Bíblia para que nós entendamos a história do mundo. A história do mundo é o que está na Bíblia. Todos os impérios, os reinos, tudo isso é verdadeiro. Quando eu comprei um atlas de história do mundo, é engraçado que vem na atlas, vem a história do mundo e a história da Bíblia. E tudo se bate tranquilamente. É uma coisa assim maravilhosa, entendeu? Então, essa coisa da evolução, que infelizmente o Satanás usou para desviar milhões e milhões de pessoas de acreditarem na Bíblia. Infelizmente. E nós sabemos, eu não quero entrar em detalhe, mas se você ler sobre a história, a biografia deste homem que desenvolveu a tese da evolução, no final de sua vida ele se arrependeu, porque ele reconheceu que ele fez algo muito ruim, mas infelizmente Satanás se apoderou disso e tem usado isso nas escolas, em todos os lugares, e ele vai continuar usando para te desviar, para que tu não acredite que a Bíblia é a verdadeira palavra, que é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é real, que ele veio com um propósito grande de nos salvar, de nos dar vida. Mas vamos continuar, porque o Espírito Santo testificará no seu coração. Então, logo depois de Abraão, nós sabemos que vem um cálculo, né, que 100 anos depois que Abraão já tinha nascido, ele teve Isaac. Aí 60 anos depois que Isaac tinha nascido, ele teve Jacó. Jacó, 91 anos depois, teve José. Então, se a gente colocar isso como eu coloquei num gráfico aqui, nós vamos entender o ano que o povo saiu veio para o Egito, né? O povo, ou seja, o pai de José, Jacó, e mais os filhos todos e suas famílias, foram 70 pessoas, né? Vieram exatamente no ano de 1762, que representa 582 anos depois do dilúvio. Eu fiz, mas nossa, eu adorei. Leia isso, leia Gênesis 11 e leia mais essas escrituras. Eu deixo as escrituras para que você crie o desejo de pesquisar. É só assim que você será edificado na palavra, tá? A gente precisa ouvir pregadores e precisa julgar, né, de uma forma sábia, né, se esses pregadores estão pregando a palavra ou não,
Para que você saiba se estão pregando realmente a palavra, você precisa estudar a palavra diariamente. Eu te convido a fazer isso para não ser enganado, especialmente nos nossos tempos. Porque a Escritura diz que no finais dos tempos se levantariam muitos falsos profetas, muitos se dizendo homens de Deus, mulheres de Deus, mas que não passavam de falsos profetas, pregando falsas doutrinas. Como você vai identificar se é uma falsa doutrina? Você precisa estudar. Não vá pelo... Não busque absorver o que um homem fala como sendo a verdade, mas ouça com sabedoria, tome a nota, anote tudo e vá para a Escritura. Estude o contexto geral, vê se está sendo feito certo e absorva o conhecimento, porque o Espírito Santo é o responsável por te ensinar de acordo com a palavra. Então, quando eu vim aqui, eu fiquei apaixonado, porque eu conheço pessoas, pastores, teólogos, que defendem que Abraão nasceu, acho que 400 anos depois do dilúvio. E de acordo com a Bíblia, não é 292. Não. Então eu fico nessa... É interessante, porque só o fato de ter lá no fundo que Noé possivelmente conheceu Abraão e pôde ensiná-lo e pôde dar algumas dicas do Senhor, falar o que... Nossa, eu não sei se aconteceu, porque a terra já estava bastante popular, mas qual é o avô, o bisavô que não quer conhecer os filhos dos seus filhos? Não é? Mas na época eu sei que era muito dificultoso, não tinha carro, não tinha coisa, as pessoas tinham que andar, tinha que ir de cavalo, camelo, alguma coisa assim. E era uma questão que a gente vai saber na glória, com certeza. Não é? Então, essa foi uma dispensação do governo humano, quando se iniciou. Aí logo depois da Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas, iniciou-se a dispensação patriarcal, que se inicia em Abraão. Tá? Então, Abraão foi chamado para estabelecer uma nação, chamada nação hebraica. E a nação hebraica é um grande propósito, é uma simbologia, é uma sombra do que viria a ser o povo realmente de Deus, né? Em Cristo Jesus. Então, foram um povo chamado, o povo viveram o ensinamento que Moisés trouxe, os ensinamentos que Abraão ensinou, tudo que Deus deu para que o povo seguisse pela fé esse Deus maravilhoso. E naquela ocasião, tudo o que aconteceu no Velho Testamento, que para mim a Bíblia é uma coisa só, né? Eu posso dizer que a Bíblia é um livro que tem as profecias antes de Jesus e os testemunhos de Jesus depois de sua vinda, depois de seu nascimento. Então, tudo no que chamamos Velho Testamento, todas as linhas escritas na palavra levam a Jesus. Então, quando nós estudamos com a mente ligada nesse detalhe, buscando Jesus em cada linha, buscando as tipografias, né, entender o porquê que aquela história aconteceu, o que representa nos nossos dias, nós vamos aprender passo a passo e você vai entender e você vai ser edificado grandemente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a entender que nós falamos aqui da dispensação do governo humano que se deu logo após o dilúvio e durou pouco tempo, né? Durou mais ou menos 292 anos, ou um pouco mais, 300 anos, vamos dizer aí,
E foi aqui diz 427, mas isso é porque eu tirei de um esboço feito por um homem que apresentou um estudo chamado O Plano Divino através dos Séculos. E ele disse que o governo da dispensação humana durou 427 anos. Faz sentido um bocado, porque se Abraão 292, 392 seria 100 anos, quando ele teve Isaac, ele já havia sido chamado como patriarca, então um pouquinho menos. Mas o importante é o que está na Bíblia, né? Então nós temos aqui Abraão nasceu 292 anos depois do dilúvio, que foi em 2052. Isaac nasceu 392 anos depois do dilúvio, que é 1952, e assim vai, né? O chamado de Abraão se deu 367 anos depois do dilúvio e iniciou-se a época da dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal começa em Abraão e então vem Isaac, Jacó, as 12 tribos. Então tudo isso é parte de uma história que vamos entender para entender o chamado de Moisés. Tá? Moisés tem um grande significado para nós hoje, em relação a tudo que foi dado a ele, para que ele ensinasse aos hebreus. É sombra do que viria a acontecer conosco. Então, eu estou completamente fascinado. Tá? Nós sabemos que as 12 tribos, o 12 é o número de governo, então por isso 12 tribos. Temos as 7 festas que é estabelecida por Moisés, quando Deus dá a ele, porque é um significado bem grande em relação à vinda do Cristo, ao nascimento de Cristo, tudo. E ele me fascina muito. E 7 é o número também do tempo de Deus, onde Deus é o recomeço, depois do 7 é uma nova época, um novo período. Então, nós temos aqui as 10 pragas que houve nessa época, e tudo isso aconteceu para que os propósitos de Deus fosse estabelecido na humanidade. Eu sei que poderia ser um pouco mais profundo, mas eu não quero confundir você que está pesquisando, você cristão que não tinha o costume de ler a Escritura e está buscando um ensinamento prático. Eu deixo as Escrituras para que você possa pesquisar e possa realmente se edificar através disso. O nosso próximo estudo vai ser o estudo sobre Moisés, e nós vamos entender melhor sobre essa parte da dispensação patriarcal quando entrarmos mais em Moisés, né? Eu quero que vocês tomem nota, né, das escrituras que aqui estão e pesquisem, porque é importante nós pesquisarmos. Nós sabemos que 2 homens foram aos céus sem experimentar a morte. Um deles foi Enoque, foi na época antes do dilúvio, e depois Elias, né, que foi lá depois de Moisés. Então, nós iremos aprender sobre isso também. Eu agradeço a todos pelo carinho, pelo amor, que Jesus Cristo o abençoe muito, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida e que possamos estar aqui juntos, aprendendo mais sobre a palavra, aprendendo mais sobre este nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Então,
Então, só através das Escrituras que você vai poder entender o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Só através de orar diariamente é que você vai poder ter um relacionamento com Deus e ser transformado espiritualmente, na alma, sabe? A experiência própria. É muito importante nós buscarmos. Um relacionamento só terá fundamento, só será forte se for alimentado todos os dias. Se você não alimentar o relacionamento, seja com Deus, seja com qualquer um, ele se desfalecerá. Não irá muito à frente. Especialmente hoje, no final dos tempos, onde o Satanás que está em nossa volta, junto com um terço dos anjos caídos, que são chamados de capeta, de diabo, de entidades, de o que for. Né? Eles estão trazendo cada vez mais influência de entretenimento, de moda, de uma tradição do mundo, para que você se afaste completamente de Deus. Porque o interesse dele é esse. É que você não conheça a Deus e morra sem conhecer a Deus. Porque se você morrer sem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, sem conhecer a realidade de Deus, sem conhecer a palavra, sem viver a palavra, aí você estará perdido. Porque a salvação é só em vida, nessa vida. Depois que você morre, não tem mais salvação. Tá? A salvação é só em vida. A partir do momento que você morreu, você irá, se você não tiver Cristo, se você não tiver salvo, você vai para um lugar de tormento, aguardar o dia do julgamento final, que será o grande trono branco. Nós iremos ver isso aí mais para frente. Tá bom? Então, cuide-se, vigie, porque o tempo é próximo. O Covid-19, que é o coronavírus, o Senhor está permitindo por um grande propósito. Eu sei que precisamos prestar muita atenção, que você, o irmão, pastor, homem de Deus, mulher de Deus, que haja uma preparação, porque a ordem foi dada por Jesus Cristo, que o nosso trabalho seria de pregar o Evangelho, de sair salvando, buscando salvar almas. Não é porque você está salvo que você vai, pronto, acabou, está tudo bem, agora vai esperar sentado no sofá. Não. Deus nos deu uma ordem de ir e proclamar o Evangelho em todos os lugares, todas as nações, todas as tribos, todos os povos. Tá? E nos deu autoridade para isso. Autoridade para curar o enfermo, autoridade para expulsar o demônio. Essa é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está se deixando levar por outra coisa, você não está de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus nos deu isso para nos acordar, está permitindo essa eu ouvi um dizer recentemente que Satanás estava alegre porque as igrejas fecharam. Mas o Senhor falou, você está muito enganado, você se enganou muito grande. Eu abri foi muitas igrejas agora, porque as igrejas estão em todos os lugares. Não é? Fecharam os lugares de oração onde pessoas se reuniam, mas agora todas as casas que são a igreja de Cristo, daqueles que são cristãos, que estão em Cristo, é a igreja. Estamos fazendo o nosso trabalho para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo e as responsabilidades que devemos ter com este reino. Então, essa é uma grande responsabilidade, que é levar a palavra, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, trazer as boas novas. E esse é o nosso trabalho. Se você é pastor, junte o seu rebanho, treine eles, faça um estudo sobre ir e buscar almas. Tá? É delicado, mas essa a vontade do Senhor. Eu sei que o Senhor tem um grande propósito nisso
E eu deixo isso aqui no nome de Jesus Cristo, deixo esse estudo no nome de Jesus Cristo. Você que está pesquisando, tenha certeza de que a Escritura, a Bíblia, os 66 livros, é a palavra de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. E você que está pesquisando, que já é cristão, pesquise bastante, porque só a palavra pode te libertar. Só a palavra pode te ajudar a identificar se certo pregador, certo homem que se diz de Deus, realmente é de Deus ou se é um falso profeta. Só a palavra pode mudar a sua vida, porque só a palavra vai te ensinar quem é esse grande Deus. E através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar força, te orientar, te ensinar como viver uma vida santa, como viver uma vida fora do mundo. Que esse é exatamente o que Deus pede. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Que sem santidade ninguém verá a Deus. Isso que a palavra diz. Eu deixo isso no nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e para que Ele te abençoe grandemente, para que todos nós possamos estar um dia, logo em breve, na glória, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Felicidade, será maravilhoso. Fica na paz do Senhor.